Que no Jornal da Manhã, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, teve reunião com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também do DEM, e com governadores da oposição a Jair Bolsonaro. E, claro, um dos assuntos, a reforma da Previdência. Mais informações de Brasília com José Maria Trindade, com som e imagem. Bom dia, Zé Maria. É isso, já estamos aqui no Planalto Central do país. Muito bom dia, Tiago, bom dia a todos. Olha, Tiago, é política. É a tentativa de reafirmar a política. O presidente da Câmara, o presidente do Senado estão ouvindo governadores e prefeitos das capitais exatamente para definir uma agenda de votação no Congresso Nacional. Ontem, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, recebeu líderes dos partidos políticos e defendeu, nas conversas, indicações políticas, ou seja, partilhamento do governo. É o que o presidente Jair Bolsonaro não quer. O presidente volta hoje ao Brasil depois do esperado encontro com o presidente norte-americano Donald Trump. Mas não muda muito. A ideia do governo ali central do presidente Jair Bolsonaro é de não negociar cargos, de não refazer aqueles laços antigos com o Congresso Nacional. As mensagens do governo são no sentido de que o projeto de reforma da Previdência está aí. A ideia é uma economia de R$1 trilhão. Se houver concessão de um lado, que se aperte de outro, né? E que se mantenha esta possibilidade de economia, ou seja, não gastos públicos com as previdências privilegiadas e assim aprovar um projeto para as futuras gerações. Na conversa com os líderes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a dizer que se não houver reforma da Previdência, que ele salva o governo Bolsonaro, mas enterra os próximos governos. Então, o que está em debate agora é como fazer politicamente a aprovação desse importante projeto da reforma da Previdência, viu? Zé, eu acho que se a reforma for derrotada, o governo, essa história de que não, isso vai ficar para os outros governos, não é? Ao contrário, politicamente acabou o governo. Ele pega o boné e vai embora, igual um técnico de futebol, né? Acabou. O quadrênio presidencial, sem a reforma da Previdência, politicamente terminou. E aí vai ser uma agonia de 3 anos. Não sei se o Brasil aguenta. Posso até responder, não aguenta, né? Por isso que a questão é o seguinte: a reforma tem de ser aprovada e não desidratada. A reforma pode, claro, ter as contribuições do legislativo, mas a essência dela tem de ser aprovada. Caso contrário, o tal mercado, aquele que nunca me apresentaram, não sei se é alto ou baixo, gordo ou magro, não sei a sua idade também, tira o apoio ao governo. E não pode descartar que Paulo Guedes vai embora. Afinal, o 1 trilhão, que eu não sei de onde ele tirou também, eu queria saber que ele me mostrasse numericamente como é que ele chegou nesse 1 trilhão. Mas tudo bem, 1 trilhão se virar 200 bilhões, no caso de uma reforma emagrecida, vai estar fica inadministrável, dentro da perspectiva que ele apresentou ao Brasil. Sendo assim, ele pode pegar o boné dele e ir embora. Aí acabou. Aí é o caos, né? Que nós não queremos. Por isso que é tão importante a reforma, daí a necessidade de ter, que nós sempre toda hora falamos aqui do foco na reforma, tal, né? Que não há algo mais importante no primeiro semestre no Brasil do que a questão da reforma. E aí a articulação tem de ser feita, e do jeito que está sendo feito, você vê o ministro Onyx Lorenzoni tem uma reunião, depois vai para a Antártida, que é um assunto importante, né? Para o Brasil, a base na Antártida, vai lá, virou pinguim. Acho que ele foi lá, que ele foi convencer os pinguins a votar a reforma da Previdência? Que importância tem, né? Quer dizer, que importância tem o presidente dos Estados Unidos agora? Ele pode ir no segundo semestre, não no primeiro. Quer dizer, há uma dissintonia, daqui a pouco, não sei, então essa perda, não tem o foco do que você deve, do que é importante. E o que é importante é a reforma da Previdência. E aí daqui a pouco vem uma declaração infeliz de um filho, daqui a pouco aparece a história do Fabrício Queiroz, daqui a pouco vem uma bobagem qualquer sobre qualquer outro negócio, e maioria mesmo constitucional, 308 votos, está muito longe, né? O governo tem que fazer, só queria comentar com o Zé, não devia fazer o que vem fazendo espontaneamente a Jovem Pan. Mostra por que a reforma é necessária. Essa história de falar que é um negócio impopular e tal, ela desaparece, é uma medida impopular, desaparece na medida em que está claro que ou você faz a reforma ou você faz a reforma. Como temos repetido, não há saída. Sim. Não há saída. Claro. Todos os presidentes tentaram ou ensaiaram, falaram a favor da Previdência, da reforma da Previdência. E há vídeos sobre isso. O Fernando Henrique,
o Lula, a Dilma, o Temer. O Bolsonaro deveria se apresentar como o presidente que teve a coragem de apresentar uma reforma mais ousada que todos os outros que defenderam a reforma. É isso que deve ser feito. Agora, em vez de ficar, não deve mesmo trocar por cargos, não funciona. Tem de emparedar os deputados que insistem em fazer barganhas imorais. Zé Maria, para fechar. Se abrir a possibilidade de troca, todos vão querer. Se você deu para aquele, vai ter que dar para mim, claro. É o raciocínio. Devo dizer que há sim uma resistência de líderes, e isso é a novidade, né? Mas é por conta exatamente dessa expectativa de ganhar nacos do governo. Os políticos só pensam naquilo. Eu concordo que a reforma da Previdência é o assunto mais importante, porque extrapola inclusive a Previdência. Significa a força do governo, se aprovar ou não, se transformou numa espécie de termômetro do governo Jair Bolsonaro. Se ele aprovar a Previdência, aí outras consequências além da Previdência, se for derrotado da mesma forma. Então, assim, o momento é propício porque a opinião pública entendeu o que significa a aposentadoria aqui de R$80 mil, aposentadoria de R$60 mil, somando aposentadorias, pensões e tal, e isso tem que acabar, e esse projeto tinha que ser entregue pelo governo como um pacote fechado, aprovar ou rejeitar. Zé Maria, até mais tarde, bom trabalho. Perfeito, bom dia a todos.